Realizei a viagem dos meus sonhos, só que de quebra também passei pelo maior tempo sem fazer uma sessão dos meus últimos anos. E é por isso que esse vídeo está sendo gravado, para trazer o meu relato aqui nesse canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo por aí? Eu sou Gabriel Sakamoto e um conteúdo um tanto quanto diferente, num local também diferente. Eu tô aqui em casa. Hoje é sexta para sábado, né? 12/10/2024, agora meia-noite e 8. Eu cheguei de viagem nessa sexta-feira por volta de 11h30 da manhã aqui em casa. Fui fazer as minhas coisas, fui cortar o meu cabelo que eu tava precisando demais. Tava gigantesco. Enfim, desarrumar mala, fazer todas as coisas que um pós-viagem ele precisa. E se você me acompanhou aí no Instagram recentemente, eu fui para o Japão visitar algumas cidades, conheci um pouco mais da minha origem. De quebra pude não necessariamente viver, mas ali ver alguma coisinha ou outra de Xixa e principalmente, né, passar toda essa viagem. Foram aí 21 dias no total sem fazer uma sessão. Eu sei que para algumas pessoas vão falar, pô, 21 dias eu passo na minha vida normal. E eu entendo, né? Então esse relato aqui pode ser para pessoas que tenham um estilo de vida, uma frequência parecida com a minha, de fumar todo dia, né? E eu sei que eu tenho um privilégio, né? Porque eu trabalho com isso, enfim. Então a minha situação pode ser diferente de outras pessoas no sentido de ter essa oportunidade de fazer uma sessão diária que outras pessoas não têm, seja por tempo, seja por outras condições, enfim. Mas passei esse tempo todo e eu quero trazer esse relato para vocês aí como uma forma de continuar esse nosso bate-papo, essa nossa resenha, essa transparência, essa intimidade que a gente vem criando ao longo dos últimos meses aqui nesse canal. Se você é relativamente novo, né, já foi inserido nisso, mas para quem é mais das antigas, tem visto aí um saca, né, tem visto a minha pessoa muito mais assim, né, aberta no sentido de trocar uma ideia e falar a respeito de coisas que eu tinha receio, que era um tabu para mim. E até mesmo eu acho que vale a pena a gente falar a respeito de tabu, né? Nessa minha viagem do Japão, eu pude perceber que alguns tabus os quais eu tinha e tenho ainda fazem parte muito da cultura, né, japonesa. Não posso falar da oriental no geral, porque pode ser que em outros países seja de fato diferente. Mas algumas formas de pensar, com certeza tem muito a ver da origem, né, do meu sangue, da minha família, que é no Japão. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas as quais eu não concordo, e eu voltei pro Brasil falando que eu acredito muito mais que a minha relação com o Brasil é mais intensa do que a minha proximidade com o Japão de fato, porque eu amo esse país que a gente vive aqui e por mais que seja clichê, com todos os problemas os quais a gente já sabe, mas tem coisa muito boa e a relação social pode garantir, eu já falei isso em outras experiências de viagem, mas ela é diferente. Você poder trocar uma ideia com um brasileiro, ser abraçado, beijar, né, ter poder expressar seus sentimentos, cara, isso aí vale muito, às vezes mais do que qualquer outra coisa num momento de sensibilidade, um momento delicado da sua vida aí. Enfim, depois dessa introdução, já quero deixar bem claro que não vai ter conteúdo a respeito do Japão aqui nesse canal, até mesmo porque meu foco tem sido um pouco diferente e nessa viagem também, né, foi ali uma dedicação totalmente exclusiva a conhecer um país que fala muito sobre a minha origem, né? Sobre por exemplo, a minha avó que veio do Japão aos 4 anos de idade e que ela fez aí, foi uma das coisas mais marcantes presentes aí com relação a qualquer projeto que eu já fiz na minha vida. A SKMT tem muito a ver com ela, com a minha origem. Então eu tirei essa viagem para poder conhecer de fato, para poder estar ali, né, perto de onde, né, tudo começou quando se trata aí da minha existência. E foi insano, cara. Foi uma coisa muito, muito, muito boa poder conhecer tudo isso, viver isso de uma forma resumida, né? Não é uma coisa ali do cotidiano, né? Passar meses, quem sabe ano. Foram 17 dias, né? Porque os outros 4 dias são mais de translados, de ida e volta, né? De fazer transições de uma cidade para outra. Mas foram dias espetaculares, né? Pude ali ver um pouco da presença da Xixa, né, nas cidades as quais visitei, que foram Tóquio, Nagoya, Kyoto e Osaka, né? Eu sei que essa pronúncia também ela muda no japonês, mas não estamos aqui para fazer aula de
de japonês, nihongo, nem nada, enfim. E muito lounge, tá? O que eu posso dizer para vocês, muitos e muitos lounges, raríssimas as lojas. E só me deixa mais claro a respeito que o Japão é um país que ele faz muito da questão do serviço, ou seja, tem as pessoas, obviamente, que vão ao mercado e compram os seus alimentos para cozinhar em casa, assim como é muito comum aqui no Brasil. Mas no Japão também tem uma cultura de você ir numa conveniência, ir no mercado, comprar uma refeição pronta, esquentar na sua casa, ou se for uma refeição fria, você só abrir e comer em casa. E você fazer isso também logo pela manhã, para comprar, seja o seu café da manhã, consequentemente comprar o seu almoço, já garantir tudo de uma vez só. Isso é o que eu pude analisar, ver e tal. E no lounge, o que é? Você não ter que precisar, né, dos equipamentos e simplesmente ali chegar no lounge e falar, eu quero fazer uma sessão, quero fumar tal, X, Y, Z, e aí a pessoa vai lá e te fornece, você vai embora, não precisa limpar nada, pagou pelo serviço, vai embora e tchau. Então os lounges para mim passam essa impressão de ter o serviço e tá tudo certo. Me impressionou também a presença de brasileiros donos de lounge, né? O Alex, que acompanhou bastante o ArguiliCast, ele só parou de acompanhar porque eu parei de fazer, né? Mas ele sempre acompanhou lá do Japão, assistia com o fuso horário sendo 9 horas da manhã e a gente fazendo a live às 9 horas da noite. Ele tendo o seu lounge, que é o Lavita, em Guma, e, cara, trabalhando com produtos brasileiros. E, ao mesmo tempo, os lounges, né, que possuem japoneses, né, o Alex, ele é descendente de japonês, por exemplo. Mora lá no Japão há muitos e muitos anos. E os japoneses mesmo, né, os que nasceram lá e tudo mais, também têm seus lounges. E aí, vou dizer que a maior parte são tradicionais, né, entre equipamentos tradicionais, aqueles arguilhos egípcios, os tabacos mais tradicionais, e tem uma porcentagem menor dos modernos, que são os arguilhos mais europeus, juntamente com os tabacos, os insumos, né, que são mais não vou dizer desenvolvidos, porque isso é uma sacanagem, mas realmente de fato mais moderno, né, mais atualizados. Eu acho que essa é a palavra mais coerente que possa ser falada. Enfim, muito lounge. Loja, cara, eu acho que eu vi 2 em todas as minhas buscas pelas essas 4 cidades, o que é uma loucura. Eu achei que poderia ter um pouco mais, mas lounge, assim, muito. E, obviamente, nas regiões, não vou dizer boêmias, porque eu não sei se são necessariamente somente boêmias, mas de noite, de fato, ali tem uma presença da cultura de bar, de izakaya, de cerveja e tudo mais, é forte. Né? Em alguns lugares, em algumas das cidades que eu vi, era mais dessa forma. Outras mais espalhadas, por exemplo, Osaka, o negócio era mais espalhadão, tinha várias regiões, desde a região mais comercial, cheia de lojas, e tinha os lounges lá, até umas regiões mais afastadas, enfim. E foi legal de ver. Eu não gravei nenhum conteúdo, né? Eu venho passando por uma transição desses momentos de lazer e trabalho. E por ter ido atrás da minha origem, eu quis focar exatamente nisso, como eu falei para vocês, conhecer um pouco mais disso, fazer parte desse momento com uma unicidade ali que eu não tive até então, porque nas outras viagens eu sempre me dividi bastante entre colocar o meu lado pessoal ali na situação toda e também o meu profissional, né, mesclando. Dessa vez eu falei, não, eu vou querer viver isso porque aqui é um lugar diferente, aqui diz respeito muito sobre a minha pessoa e não só sobre um lugar que eu queria conhecer e visitar, como foram as outras viagens, e eu acabei gravando para vocês, certo? Eu não fui somente por isso, tá? Não foi porque eu não queria, não foi porque eu achava que seria uma porcaria, não teve nenhuma motivação a não ser dar um foco em aproveitar, em dar um tempo para né, curtir com a minha família, tava indo com a minha esposa e saber que isso é importante para organizar as ideias na cabeça. Eu sei que alguns de vocês podem falar, pô, saca, você vacilou de não ter ido, mas eu posso dizer para vocês que o que eu vivi com relação a restaurantes, as experiências em restaurantes, elas trouxeram de fato para mim o que pode vir a ser um lounge no Japão, porque trouxe essa real sensação da proximidade, da intensidade, da entrega, da dedicação, da organização, que é o que eu já tinha visto em algumas fotos, né? Principalmente ali da questão do Egg Shisha, né? Do Taka. O próprio Egg Shisha era um local que eu queria visitar, mas o Taka, exatamente nos dias que eu tinha em Nagoya, ele não ia estar presente, né? E aí a data não casou assim lindamente, cara. Foi assim uma coincidência muito ruim, mas que vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu vou voltar, e quando eu voltar, pode ter certeza que vai ser de fato aí. Se eu tiver a oportunidade de gravar conteúdo, eu pretendo fazer assim um guia absurdo e aí de fato me jogar para fazer só isso, porque tem tanta coisa, dá para relacionar tanto, dá para eu me envolver tanto que pode sair um conteúdo
conteúdo assim que eu jamais fiz em toda a minha vida, no sentido de ir para fora, ir para o exterior e fazer alguma coisa totalmente inédita. Eu sei que eu tenho essa capacidade e se eu tiver a oportunidade eu vou aliar a fome com a vontade de vencer, cara. Então realmente dá para fazer isso aí. Enfim, e aí 21 dias... Saí na noite anterior, faltando algumas horas para viajar, fiz minha sessão de despedida, sabendo que eu poderia ficar todos esses dias. E eu já sabendo que tinha poucos lugares assim para ir, eu falei, vou deixar aqui no esquema, se der para ir eu vou, e se não der, vai fazer o quê, né? E no final das contas eu não fui para lugar nenhum, mas também não me cedi a tentações, por exemplo, vocês sabem que eu não gosto de eletrônico, não gosto do sabor, eu acho uma porcaria, isso é somente a minha opinião, tá? E eu não curto. Então, foi uma coisa que eu falei, eu não vou, sabe? Lá tem esse consumo, mas eu falei, não tô afim, não quero, e eu acho que só vai demonstrar, não uma fraqueza, mas falta de critério, sabe? Se eu falo aqui, e eu poderia ter consumido lá e não falar aqui no vídeo, enfim, mas eu acho que não faz sentido, né? A vida não é... Eu mudei para que eu possa ser 100% eu mesmo aqui nos conteúdos, e eu vou fugir dessa minha decisão, dessa minha escolha. Então passei todos esses dias sem fazer minha sessão e pude tirar alguns ensinamentos a respeito disso, né? E quero falar para vocês. Primeiro deles, essa imersão em um outro momento, a prioridade, a troca de prioridade, o foco em uma coisa totalmente importante, me fez nos primeiros dias não lembrar disso, não querer e tal. É óbvio que eu abro as redes sociais, está passando, eu mesmo tenho que revisar os vídeos que foram postados ao longo desse tempo de viagem. Continuei trabalhando, falando com o pessoal da Sultan, o pessoal da Zig, o pessoal da Predator, enfim, da Rainbow também, então, e com outros parceiros também de trabalho. Então não fiquei sem a informação, sem a munição ali e tudo mais. Só que eu falei, vamos ver como que as coisas são. Se chegar no momento que eu achar que realmente preciso, que vai ser impossível, aí beleza, aí a gente parte pra cima. Mas graças a Deus, cara, acho que somente nos últimos dias a coisa pegou. No começo, por ser tudo novo, muita coisa inédita, passou despercebido. E ali no meio da viagem começou a bater uma vontade mais pela rotina, porque assim, eu tava assistindo os conteúdos e aí eu tava conversando no WhatsApp sobre algumas situações de trabalho que geralmente eu poderia estar ali presencialmente fazendo uma sessão. E enfim, aí eu falei, isso aqui me complica. E principalmente à noite, porque na questão da minha rotina eu já falei pra vocês, mas posso falar novamente, não tem problema nenhum. Eu sou um cara que assim, vou pro estúdio gravar, acabou, é carvão pro holder, é rocha pra limpar e vou fumar em casa. Se eu vou sair do estúdio e vou pra outra reunião, eu desmonto tudo, vou embora, se eu vou pra casa, e é isso. E ali eu senti a falta da noite, mas ao mesmo tempo, pelo fato, por exemplo, do fuso horário, e eu não ter oportunidade de assistir um futebol à noite, então a rotina ela deu uma quebrada em todos os sentidos. Mas eu saí de lá assim, cara, tranquilo, achando que poderia ter sido pior, mas não vou dizer que foi tranquilo, mas foi bem satisfatório comparado à minha expectativa. E uma coisa é importante, pelo menos pra mim, que prioridades. Existem momentos e momentos. Eu entendi que quando der pra fazer uma sessão, quando for possível, aproveitar da melhor maneira. Não porque, pode ser a última vez. Não, realmente simplesmente o fato de dar valor e curtir aquele momento. E não fazer por fazer. E isso foi uma coisa que aconteceu comigo no pós-pandemia, Porque na pandemia esse consumo ele ficou desenfreado mesmo. Não teve outra... Não é que não teve alternativa, claro que tiveram alternativas, mas... acabou sendo a minha escolha ali. E depois, para ir controlando melhor, foi necessário ali uma reorganização mental para isso. E aí hoje, depois ali de, 2 anos e meio, tá bem tranquilo. Então é um processo gradual. E não é que para mim esse vídeo aqui, esse relato, ele serve como um troféu que eu quero ser considerado como herói. De maneira nenhuma. Mas simplesmente porque acho que a minha função é trazer dicas, é trazer análises, mas também relatos e pensamentos que representam um ser humano. E esse meu relato
é mais um desejo de trocar uma ideia com vocês e não de falar, nossa, fiz o vídeo, me superei, agora a meta é 30 dias. Não, foi satisfatório porque quando eu olhava ali, eu falava, pô, tô aproveitando muito com a minha esposa, tô curtindo pra caramba, minha família aqui. Cara, que legal. Sabe, não entrava assim, mas e se eu fosse lá? Não tem em si. Tudo tem a sua hora e tem seu lugar, né? Assim como eu falo que eu tento trabalhar no horário que todo mundo trabalha para que eu possa ali estar, né, executando minhas tarefas e podendo responder às pessoas, entrar em contato em horários convencionais e não ficar escolhendo os meus horários. Também fiz uma viagem como qualquer outra pessoa faria e podendo ali se desvencilhar, né, de algumas coisas que gosta para não trocar, mas para dar atenção em outras que eu gosto também. Acho que eu não sou um ser humano que posso me definir que eu gosto somente de uma coisa e não gosto de outras coisas, né? Tenho diversos interesses. E por que não dar foco nesses momentos diferentes? Porque para pensar. E eu faço uma sessão todos os meus dias, aproveito bastante. E por que eu não posso deixar um pouquinho de lado nesse momento e curtir um local onde fala muito sobre a minha origem, né? Sobre os meus tabus, as minhas formas de pensar, sobre os meus julgamentos, que é uma parada muito mais intensa que talvez, assim, eu nunca vá viver isso. Mesmo se eu voltar, não vai ser a mesma coisa. Então foi um negócio muito doido, cara. O que eu posso falar pra vocês é que se eu tiver a oportunidade de ir pro Japão fazer um conteúdo monstruoso, assim farei. Porque já tenho uma noção do que eu posso encontrar por lá. E volto uma pessoa ainda melhor, pra poder, assim, trazer mais energia para vocês, construir coisas juntas de formas maravilhosas e incríveis, assim como a gente fez até o prezado momento, e saber que eu tô aqui para vocês. Então esse foi mais uma vontade da gente trocar uma ideia e poder aí eu trazer o meu relato a respeito de todos esses dias. E se você acha que esse vídeo acaba aqui, não acaba. É claro que você vai acompanhar também como vai ser o meu primeiro Roche depois aí de 21 dias. Eu vou trazer exatamente, assim como eu tô trazendo meu relato, que eu tô cansado. Cansado no bom sentido, né? Porque a viagem é muito exaustiva, né? E tudo mais. Só que agora que ele chegou aquele momento, vamos montar um Roche, colocar a câmera aí no... Tem um suporte, cara, esse suporte é muito irado. É um suporte que coloca aqui na região do peito e aí ele fica penduradinho, bonitinho assim. Dá pra gente gravar um conteúdo bem legal. Então vamos pra essa parte do Roche, que agora, cara, já tô gravando já faz um tempo, entre tentativas, acertos e erros. Quase 1h da manhã aqui, de sexta pra sábado. Que não muda muita coisa não. De sexta pra sábado geralmente tô em casa, então tô só em casa gravando o vídeo. Geralmente gravo no horário comercial, mas hoje, né, por motivos diferentes, tive que fazer nesse horário e tá tudo certo. Bora fazer um rochezinho. Muito bem, vamos de Fresh Lemon, de limão, né? Pra recomeçar. Esse limão maravilhoso, que particularmente é o melhor aí nacional. Amo de paixão, não tô com a embalagem nova ainda, deve estar lá no escritório. Mas como eu cheguei hoje, não deu tempo. Mas eu abri essa aqui, ó. E vamos utilizar também a Lime da Azuri. O Roche vai ser esse aqui, ó, Old Bowl, cara. Esse aqui é muito bom mesmo. Gostei desse Roche, um abraço aí para o Rodolfo, que é esse Rochezinho aqui. E como é a primeira vez que eu tô gravando desta forma, pode ser que o Roche fique um pouco fora de quadro, tá? Mas eu vou melhorar. Mas tudo depende também se vocês, né, desejarem que eu faça outros vídeos nesse formato aqui, que aí eu vou precisar aprender. Se ficaria mais fácil em tese, se vocês falar não faz mais, aí beleza, porque aí eu não vou precisar, né, praticar. Ó, vamos guardar tudo aqui e eu já mostrei um detalhe, mas não falei a respeito dele. Eu já vou falar, tá? Ó, vamos lá. Tô aprendendo também para ver se a estabilização tá boa. Espero que esteja tudo tranquilo aí. Mas a gente vai melhorando. E eu não vou ficar me culpando igual eu já me culpei muitas vezes aqui nesse canal de falar, nossa, esse vídeo não tá bom, e aí no final das contas ninguém reparou nisso. Só eu. Ou às vezes só eu e o Patrick. Mas no caso, geralmente começa comigo. Que me incomodava por umas paradas, não vou dizer aleatórias, mas criava umas regras que não precisava. Então vamos montar aqui bonitinho. Vou usar carvão cúbico, porque nesse rocha aqui fica show demais. Ó, só uma ajeitada. E deixa eu mostrar esse detalhe para vocês aqui, ó. Ó, meu papel aqui acabou, certo? Vamos de embalagem Predator Classic Edition. Muito bom. Ó, então aqui vem chumba, certo? E olha aqui, nem percebi que meu papel guardanapo não tinha mais. Ó, tá vendo aqui? Pra quem das antigas, eu acho que eu nunca falei a respeito disso, mas esse é um item do Ernesto que eu pedi na época para
a esposa dele deixar para mim. E eu venho utilizando, vai fazer o quê? Menos de um ano. Resolvi utilizar como uma demonstração de carinho para esse nosso grande guerreiro aí que nos ensinou coisa pra cacete. Pão de alumínio liso, alguma coisa caiu ali atrás, mas caiu na pia, então estamos salvos. Ó, eu já vi que eu vou ter que melhorar essa região da câmera aqui, tá? Porque tem essa movimentação que tá rolando e eu tô, ao gravar, conseguindo ver aqui pelo visor da câmera, podemos melhorar. Mas só fazer com um pouco de calma. Furadorzinho de hashi. Cara, é difícil, viu? Gravar dessa forma aqui, porque eu tenho que olhar a furação para ver se tá boa e ao mesmo tempo ver se tá aparecendo rocha no visor, né? Para não ficar ali só eu furando um rocha que vocês não estão vendo ou um rocha que vocês estão vendo com uma furação bizonha. Aparentemente não está bizonho. Aparentemente. Nossa, eu tô cansado, hein? Falar a verdade pra vocês que essa viagem ela quebra pela distância, mas é isso. Eu tava querendo muito fazer essa sessão. Eu cheguei faz mais de 12 horas em casa, fui fazer algumas coisinhas. Eu falei, vou deixar pra noite, mas eu não imaginava que fosse ser tão tarde. Mas era o que tinha pra hoje. Ó, agora tá feito, ó. Metade de lime da Azure, metade de fresh lemon, limão. Coisa linda nesse rocha de boa aí, alumínio predator. Daí eu utilizo a churrasqueira aqui. Tem até um exaustor ligado. Vou colocar 3 aqui, ó. Que já era. Esse aqui é o brabo, hein? Esqueça tudo. Uma e 20. Tarde, hein? Vamos ver. O sabor tá muito intenso. Que loucura. Tá maravilhoso. Nossa, tá mais cítrico do que eu imaginava. Sabe aquela sensação de que quando você fica sem fazer um roche por um tempo, volta com mais sabor e não é mentira. Que espetacular. Agora que eu dei minhas primeiras puxadas aqui, eu vou pedir a gentileza para me retirar nesse momento, porque eu não vou ficar falando muito que já é madrugada e a cachorra já tá reclamando. E eu vou continuar fazendo a minha sessão aqui, agradecendo você por ter assistido aí o conteúdo e tudo mais, que eu já falei muito alto aí, enfim, há uns minutos atrás aqui em casa. E agora é hora de descansar. Fechou? Ó, não esquece de dar aquela fortalecida, usar o cupom SACA lá na loja da Sultan. Comprando os produtos aqui dos nossos apoiadores, você mantém o nosso sonho ativo aí em falar a respeito, em viver, em fazer sempre essa imersão no mundo do arguile. Fechado? Tamo junto, valeu e até a próxima.